Hoje eu vou te mostrar os ferros de solda que eu tenho aqui na minha bancada e te indicar qual que seria o melhor ferro de solda para você investir o seu rico dinheirinho, já que você está começando a desenvolver seus primeiros projetos eletrônicos e quer saber aí qual que é o melhor custo-benefício que a gente tem hoje no mercado. Vou dar minhas opiniões sinceras, eu não sou patrocinada por nenhuma dessas marcas que eu tô utilizando aqui, apesar de que alguns deles eu recebi como presente. Então eu vou dar minha opinião sincera, já que eu uso bastante esses equipamentos e que eu posso talvez te ajudar aí a fazer uma boa escolha para a sua bancada. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira da computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 6 anos. Esse canal aqui é um compilado das minhas experiências tecnológicas. Eu compartilho aqui sobre projetos que eu já desenvolvi, tem várias videoaulas, tutoriais completos de como desenvolver uma placa de circuito impresso, como soldar. Tem muitas dicas de solda por aqui, solda SMD, solda PTH. Se você quer desenvolver projetos eletrônicos, se você gosta de eletrônica, gosta de tecnologia, aqui é o local correto. Então venha fazer parte da minha comunidade também, já se inscreve aqui nesse canal. Vou começar pelo mais básico, vou te mostrar o meu primeiro ferro de solda. Pode ser que não é uma má opção se você tá com baixo orçamento. Esse daqui foi meu primeiro ferro de solda, olha só. Eu guardo ele até hoje por um bom motivo, tá? Primeiro, ele é um ferrinho de solda ruim? Ele foi bem ruinzinho, ó. Ele é um ferrinho da Tramontina, olha, nem sabia, nem tava lembrado. Esse ferrinho de solda aqui foi um ferrinho de solda da Tramontina, 220 volts, 25 watts. Um ferrinho de solda bem bacaninha que eu comprei na Avan. Eu não, minha mãe me deu de presente esse ferro de solda, eu precisava começar a fazer os meus trabalhos de faculdade e aí ela me deu esse ferrinho aqui. Ele é um ferrinho muito barato, se você ver, esses ferrinhos aqui são os mais baratos que você vai encontrar. Eu recomendo que você pegue de 25 watts ou 30 watts, mas nada muito mais do que isso, porque senão ele vai esquentar demais. Você vai queimar seus componentes, o seu estanho vai começar a ficar embolotado, porque você vai tirar todo o fluxo ali que tem presente no estanho quando você for fazer sua solda. Então de 25 ou 30 watts é a minha indicação para você. Ele é muito barato, por isso que é bom. Gente, é um ferrinho de solda barato. A ponta, ela vai oxidar inteirinha, então você pode ver aqui, ó. Ele tem esse problema também de entortar a ponta com uma certa facilidade. Para encontrar as pontinhas intercambiáveis dele aqui, você vai ter algumas opções, mas não vão ter tantas também assim. E provavelmente todas elas que você for trocar, rapidinho elas vão oxidar, tá? Mesmo você cuidando muito bem desse produto aqui, ele vai oxidar. E eu mantenho esse ferro de solda porque eu uso ele quando eu não vou fazer solda, quando eu preciso furar algum material, quando eu preciso aquecer alguma coisa, quando eu preciso espetar para fazer um furinho, é ele que eu utilizo. Eu não utilizo meu ferro de soldagem eletrônica para ficar em contato com plástico. Pelo amor de Deus, você não faça isso. Toda vez que você faz isso, pode ter certeza que indiretamente você está me ferindo. Eu me sinto atacada, entendeu? Quando você faz isso por aí. Então não use seu ferrinho de solda de soldagem eletrônica para furar garrafa PET. Por favor, não faça isso. Para quem tá muito mal de grana, para fazer trabalho de faculdade, show! Não precisa investir em nada muito mais que isso aqui. Curiosidades, eu usei esse ferro de solda até começar a fazer os meus primeiros projetos profissionais. Meus primeiros produtos entregues, os meus MVPs para clientes ali, para teste de mercado, foram soldados com esse ferrinho aqui. Pouca gente sabe disso. Mas todo mundo tem um começo, né? Não tinha muito dinheiro para investir no negócio, era isso aí que tinha. Falando já sobre profissionalizar um pouquinho os projetos, agora eu vou te mostrar uns ferrinhos de solda um pouquinho melhores. Se você vai trabalhar com soldagem, já é um ferrinho que seria legal você investir. Então, já que a gente já está entrando no universo profissional, deixa eu te indicar também uma ferramenta que eu utilizo para desenvolver os meus projetos eletrônicos, que é o Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos eletrônicos. É a ferramenta que eu utilizo para desenvolver os meus projetos e a ferramenta que vai unir o Altium Designer e o Altium 365, te dando uma ferramenta profissional para desenvolvimento de projetos eletrônicos e uma ferramenta que vai te possibilitar versionar esse projeto, salvar ele em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. O Altium Develop está patrocinando o nosso vídeo de hoje, então se você quiser testar essa ferramenta, eles também deixaram um link aqui nos comentários desse vídeo, que com esse link você pode usar 30 dias gratuitamente essa ferramenta para desenvolver os seus projetos também. Já tem vídeo aula aqui no canal, tá? Te mostrando como sair de uma ideia até um projeto finalizado com o Altium Develop. Então, nesses 30 dias que você vai ter gratuitos aqui, já aproveita para estudar também. Gente, eu vou trazer agora esse modelo aqui da Hikari, que eu vou ser sincera, eu namorava esse ferro de solda há muito tempo. Eu tinha, assim, uma paixão enorme por ele. Vou te falar o porquê. Primeiro, é um ferrinho de temperatura ajustável. Aí já ganha meu coração. Se você tem um ferrinho com temperatura ajustável, você consegue trabalhar com diferentes soldas. Você consegue tanto soldar componentes eletrônicos mais delicados, quanto aqueles mais robustos, PTH, ou até aqueles com encapsulamentos maiores, que precisam de calor ali, que precisam que você coloque uma potência
potência no negócio quando você for soldar. Então eu namorava muito esse ferro por ele ser portátil, eu já imaginava ele cabendo perfeitamente na minha bancada, e ele tinha e tem quase todas as especificações que eu gostaria para um ferro de solda. A única desvantagem dele são as ponteiras. Eu achei que todas as ponteiras que vieram com esse ferro de solda são muito grossas, e quando eu vou fazer soldagem SMD, principalmente para encapsulamentos do tamanho 0805, 0603, que é algo comum por aqui, porque, gente, olha o trabalho aqui é delicado, ó. Olha esses LEDzinhos. Quando eu vou fazer esse tipo de solda, aí eu acabo perdendo precisão. Particularmente por conta dos trabalhos que eu tenho por aqui, eu prefiro ponteiras mais finas, mais delicadas, para eu conseguir ter uma precisão maior. Eu não consegui adquirir isso com esse ferro de solda. Ele tem aí para mim nota 8,5, porque ele tem todas as coisas que eu queria. Portátil, temperatura ajustável, ele é confortável, já vem aqui, ó, com o suporte para guardar ele, mas essa questão da ponteira me pegou e eu realmente queria ter uma ponteira bem fininha para esse ferro de solda aqui. Talvez, se eu procurar lá na Hikari, no portfólio de ponteiras, quem sabe eu encontre uma, mas como eu já tenho outras opções aqui na bancada, esse ferro aqui, ele acabou não sendo tão utilizado quanto eu imaginei que ele seria. Apesar de ele ser um excelente ferro e talvez ele encaixe bem pra você. Já vou te mostrar o meu favorito aqui, porque ele é o que vocês mais vêm utilizando recentemente nos meus projetos. Ele é um ferro de solda da AFR, é este modelinho aqui, e você já deve imaginar o porquê que eu gosto tanto desse ferro de solda. Temperatura ajustável no corpo, ele aquece muito rápido, ponteira muito fina, tá? Ele veio com algumas pontas diferentes, eu já troquei a original por essa ponteira bem fininha. Eu tenho usado ele há bastante tempo, assim como o outro da Hikari, tá? A partir de agora, quando a gente tá falando de ferrinhos um pouquinho mais profissionais, aquele problema com aquela oxidação excessiva, ele já começa a desaparecer, principalmente se você cuida bem do seu ferro de solda, se você faz bem certinho o protocolo ali para não estragar a ponteira. Se você tá cuidando bem, ele já não vai ter uma oxidação excessiva, apesar de todo ferro de solda ele já ficar um pouquinho mais pretinho aqui na ponta, né? Você consegue ver isso acontecendo, mas isso aqui é super normal, ele não apresenta oxidação e ele ainda tá soldando muito bem. Desde que eu recebi ele, eu uso a mesma ponteira. Não precisei trocar de ponteira e ele tá servindo muito bem. Ele veio com um suporte bem simples, né? Assim, não é um dos melhores suportes, não é uma coisa assim que eu amo de paixão, mas como eu consegui grudar ele aqui no meu pegboard, eu achei que ele ficou bem prático. Pendurei ele meio que de cabeça para baixo e funcionou bem aqui na minha bancada. Então, ele fica bem acessível, é fácil de pegar, é fácil de tirar, é fácil de utilizar. Ele é rapidinho para esquentar, ele desliga sozinho caso eu não esteja trabalhando, ele consegue identificar isso e ele já diminui a temperatura até desligar. Também evita alguns problemas de esquecimento que por aqui até acontecem com uma certa frequência, né? Então, se você puder investir, eu indicaria esse ferrinho aqui. Se você trabalha só com soldagem eletrônica, precisa de um ferro, esse daqui é o melhor. Agora, se você está procurando não só um ferro de solda e um soprador térmico, eu não te indicaria comprar as duas coisas separadas. Eu te indicaria comprar uma estação de solda e retrabalho, e eu tenho por aqui essa daqui, ó. Tá aqui em cima, da Yashun. Vou te mostrar ela de pertinho. Essa foi a primeira bancada de solda e retrabalho que eu comprei quando eu comecei a trabalhar com SMD. O que mais me chamou a atenção nela, você deve perceber, foi o preço. Ela é uma bancada de solda e retrabalho muito barata. Se você vai comprar um ferro de solda com temperatura ajustável e um soprador térmico que tenha regulagem de temperatura e regulagem de fluxo de ar, você vai pagar muito mais caro. Essa daqui é um dos melhores custo-benefícios que tem no mercado e muita gente, quando vê ela por aqui, me pergunta se eu realmente gosto, se realmente vale a pena e se ela não estraga. Meus amigos, essa daqui eu já tenho há 5 anos e eu uso ela com muita frequência. Quando eu vou fazer a produção dos brincos, é sempre ela que eu utilizo, porque ela já tem as duas coisinhas acopladas ali, consigo regular a temperatura de ambos os lados, ela me dá tudo que eu preciso para o meu trabalho. Então, se você vai trabalhar com SMD, se você vai trabalhar com uma pequena produção, uma prototipagem um pouquinho mais delicada, se puder investir numa bancada de solda e retrabalho, como essa daqui, é a melhor opção que eu posso te indicar. Eu já indiquei ela para amigos bem próximos que compraram e não se arrependeram da compra também. É o tipo de equipamento que você compra e não vai te dar trabalho, vai resolver o seu problema. Em questão das ponteiras, eu já troquei algumas vezes, porque 5 anos de trabalho você deve imaginar que eu já estraguei algumas ponteiras, tanto por mau uso quanto
por desgaste mesmo, mas é super simples de trocar a ponteira, tem vários modelos, é fácil de achar um modelo que é compatível com ela, e comprando uma ponteira de qualidade você vai ter um bom resultado no seu trabalho também. É isso aí, espero que você tenha gostado de ver a minha seleção aqui de ferros de solda, que você tenha encontrado também o ferro de solda ideal para o seu tipo de trabalho. Se você está usando outro tipo de equipamento, deixa para mim aqui nos comentários, eu quero conhecer as marcas e os modelos do que vocês estão utilizando por aí. Se vocês quiserem também me indicar outras ferramentas que vocês acham que vai ser interessante para o meu processo de solda, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de conhecer outros equipamentos também, e como eu faço bastante produção por aqui, é meu assunto de interesse, eu adoro testar uma coisinha nova, né? Então deixa pra mim aqui essas indicações também, eu vou adorar ver e vou adorar saber o que vocês estão usando por aí. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e espero também te ver em um próximo vídeo. É isso aí, tchau, tchau!